Medidas drásticas e graves são necessárias para momentos excepcionais. Eu sou Carlos Emanuel, estamos aqui mais um dia, temos que sorrir, temos que mostrar alegria, mesmo que as coisas não estejam tão bem, né? E hoje vamos falar um pouco sobre história, né? Pandemia pelo mundo, o Covid-19 está afetando a vida de milhões de pessoas. E você sabia que teve um presidente brasileiro chamado Rodrigues Alves que foi morto por uma epidemia de gripe em 1918? Pois é, galera, teve mesmo esse presidente. Em momentos que Bolsonaro, o presidente atual do Brasil, desfilou aí pelas ruas no dia 15 de março abraçando fiéis fanáticos seguidores, o Brasil estava passando aí por uma situação terrível e o mundo também, né? Mas em 1918 temos aí o Rodrigues Alves que passou por essa situação. Mas vamos contar um pouquinho da história do Rodrigues Alves. Ele foi o 5º presidente do Brasil. Nasceu em 7 de julho de 1848 em Guaratinguetá, São Paulo. Foi governador 3 vezes do estado de São Paulo. Formado em Direito pela USP, pertencia ao Partido Conservador Católico. Ele depois foi para o Partido Republicano Paulista, o PRP. Em 1875, casou com Ana Guilhermina, filha do Visconde de Guaratinguetá, que tinha muito dinheiro, tinha muitos bens e era muito influente, né? Começou a carreira política baseado na influência de Visconde, chefe conservador da província de São Paulo, e também por pertencer ao Bucha, Sociedade Secreta de Estudantes do Largo São Francisco. Essa sociedade que ele pertencia colocou vários nomes aí no cenário nacional da política, se destacando, né? Foi juiz de paz, promotor, vereador, deputado, teve sucesso como empresário no ramo do café. Chegou a ser o 3º mais rico do Brasil, a 3ª maior fortuna do Brasil. Ele foi conselheiro do Império, ministro da Fazenda, inaugurou nos seus períodos de governo aí uma usina hidrelétrica de São Paulo, Light, e usina de Santana de Parnaíba e a barragem Edgar de Souza. No seu 2º mandato em São Paulo, em 1901, explodiu uma revolta em Paranaíba, no sul do Mato Grosso do Sul, ameaçando o oeste de São Paulo. E Rodrigues Alves respondeu com tropas estaduais à região. Houve na época surtos de febre amarela e outras doenças fatais. Em 1902, aí começou o problema. A revolta da vacina. A falta de informação levou um motim popular que ocorreu entre 10 e 16 de novembro de 1904, no Rio de Janeiro, capital do Brasil. A revolta se deu porque foi determinada a obrigatoriedade da vacina contra a varíola. Houve 30 mortes, 945 pessoas detidas e 461 deportados para o Acre, que naquele tempo pertencia à Bolívia, né? As 945 pessoas detidas foram para a Ilha das Cobras. No início do século,
houve um planejamento urbano no Rio de Janeiro para melhorar as condições da cidade, que não mais condiziam com a sua condição de capital e centro de atividades econômicas. Aí as pessoas acostumadas a viver de uma realidade tiveram que se adaptar às mudanças arquitetônicas no Rio de Janeiro e também os problemas de saúde. Doenças da varíola, peste bubônica e febre amarela afetavam a população, principalmente no Rio de Janeiro. Então Rodrigues Alves iniciou mudanças urbanas e sanitárias na cidade. Oswaldo Cruz, que assumiu em 1903 a campanha de saneamento da cidade para erradicar a febre amarela, peste bubônica e a varíola. Em junho de 1904, o governo propôs uma lei que tornava obrigatória a vacinação da população. Ela foi aprovada em 31 de outubro, mas sobre forte debate exagerado entre os legisladores e a população e forte campanha da oposição, a revolta estourou quando se publicou no jornal A Notícia, em 9 de novembro de 1994, o projeto que exigia comprovantes de vacinação para a realização de matrículas nas escolas, para a obtenção de empregos, viagens, hospedagens e casamentos, e multa para quem não cumprisse. Em 16 de novembro foi decretado o estado de sítio e a suspensão da vacinação obrigatória. Em 1903, a febre amarela causou a morte de 469 pessoas. Um ano depois, com a vacina, caiu para 39 óbitos. Em 1907 foi erradicada do Rio de Janeiro essa doença, essa febre amarela. Rodrigues Alves morreu aí em 16 de janeiro de 1919. Era ele vítima da gripe espanhola, né? O que é a gripe espanhola? Ela é de 1918, é uma pandemia de vírus influenza que se espalhou por boa parte do mundo. Era uma virulência incomum e frequentemente mortal de uma estirpe dos vírus influenza, a do subtipo H1N1. 500 milhões de pessoas foram contaminadas, 27% da população da época, com 50 milhões de mortes. A Primeira Guerra matou 10 milhões. A Segunda Guerra matou 80 milhões. Olha aí para você ver o número de pessoas que morreram na Primeira Guerra e na Segunda, e a comparação de pessoas que morreram somente em um ano devido à gripe espanhola. A doença foi observada pela primeira vez em Fort Riley, Kansas, nos Estados Unidos, 4 de março de 1918, e no Queens, Nova York, 11 de março de 1918. Era chamado de espanhola porque a imprensa na Espanha noticiou muito sobre essa gripe, já que o país não participou da Primeira Guerra Mundial. Na Europa, chegou em abril de 1918, com tropas francesas, britânicas e americanas sendo infectadas. Em maio chegou a Grécia, Portugal e Espanha. Em junho, Dinamarca, Noruega. Em agosto, Países Baixos e Suécia. Os exércitos na Europa foram afetados. Os diversos analistas falam aí por que a gripe espanhola causou tantas mortes. Analistas dizem que a gripe, o vírus, era mortal porque causava um desencadeamento de citocinas que destruía o sistema imunológico dos jovens adultos. Um jornal médico de 2007 fala em artigo que a pandemia não foi mais agressiva que a influência do passado, mas o problema grande, né? Já os analistas modernos colocam a desnutrição
campos médicos e hospitais superlotados, higiene ruim da época como promotora da superinfecção de bactérias, né? No Brasil, a gripe pôde ter entrado através da missão médica brasileira que esteve no esforço de guerra francesa e foi atingida em Dakar, Senegal, em 24 de agosto. Parece que Recife foi o primeiro porto atingido em setembro, com a chegada do navio Demerara, que depois foi a Salvador e Rio de Janeiro. Em setembro também chegou em Fortaleza. Morreu 35 mil pessoas no Brasil, 12.700 no Rio, 6.000 em São Paulo, 1.250 em Recife, 1.386 em Salvador, 900 em Manaus. Foram fechadas escolas, estabelecimentos comerciais, cinemas, cabarés, bares, festas populares e partidas esportivas. Quando se dissipou a doença, o carnaval sequente foi uma grande festa. A galera estava com certeza, as pessoas estavam com certeza num momento ruim, de sofrimento, e essa situação foi grave mesmo. E quando chegou o carnaval, a galera pulou até não querer mais. Em 38, a Carmen Miranda cantou a música E o Mundo Não Se Acabou, composta por Assis Valente. Frank Delano Roosevelt, Frank Kafka, Walt Disney, Woodrow Wilson foram infectados. Rodrigues Alves morreu em sua casa, na rua Senador Vergueiro, no Flamengo. Seu corpo, embalsamado, foi velado na capela do Palácio do Catete. Números de morte até hoje pelo mundo, no dia de hoje, né? Na China, 80 mil casos, 3.248 mortes. Na Itália, 3.405 mortes. No Brasil, 621 casos, 5 mortes. E o Brasil parou, tudo fechado no estado do Ceará, onde eu moro. Estabelecimentos comerciais, barracas de praia, está uma calamidade pública. Quem depende do emprego para isso vai passar muita dificuldade. Com certeza vai passar muitas situações ruins para pagar a conta, para comer, para tudo isso. Então é um momento muito triste, né? Que o Brasil já passou, o mundo já passou em 1918. É triste quando você vê campanhas anti-vacinas, como essa revolta da vacina que teve. Você vê esse pessoal bolsomínio que segue o Bolsonaro, terraplanista, que também prega essa questão da não vacina. Eu vi um documentário na Netflix, Pandemia, que mostra lá um estado lá, se eu não me engano é do Kansas, se eu não me engano, é um estado lá que as pessoas fazem campanha contra a vacina. E justamente na fronteira dos Estados Unidos, muitos morrem porque não tem vacina, porque o Trump proibiu a vacina a imigrantes, né? A imigrantes não, a pessoas que estão ali entrando de forma ilegal nos Estados Unidos. Então, é um momento de precaução. Então, teve esse presidente que morreu, um momento sério, né? Que não existia ainda cura dessa doença, febre amarela, mas ela foi gripe espanhola, mas ela foi erradicada em 1933, quer dizer, passou muitos anos para ela ser erradicada. Então, é um momento triste para a humanidade e que a gente tem que se unir para que isso passe rapidamente. Valeu, galera, obrigado, um bom dia, um abraço e até a próxima.